Olá pessoal, hoje é a nossa última aula expositiva, porque na próxima semana, dia 7, será a nossa AV2, já encerrando o nosso semestre, esse ano que está acabando, mas nem começou. Tivemos essa experiência maravilhosa, aula online, essa forma nova, inovadora. Espero que vocês tenham aprendido, tenha se refeito, né, para obter, para angariar informações, principalmente das disciplinas bíblicas. Essa disciplina é muito importante porque ela fala da nossa estrutura de implantação no Brasil, desde as primeiras igrejas protestantes no século XIX, né, e também dos primeiros cristãos protestantes que chegaram aqui no século XVI, os que foram martirizados na ilha de Villignon, aqueles que foram expulsos do Nordeste com os holandeses e enviados pelo próprio João Calvino, né, os missionários protestantes. E agora nós temos já uma estabilidade de implantação no Brasil, há 150 anos pelas igrejas históricas congregacional, né, a igreja presbiteriana, metodista, os anglicanos, né, os luteranos e os pentecostais que estabeleceram já no século XX, na virada do século XX. Então hoje, nossa última aula, vamos falar sobre o protestantismo e a contribuição para a sociedade brasileira. É lógico que nós vamos dar uma passeada em alguns momentos da história, para nos ater a um tema importante, que é a cultura, a educação, a formatação, a influência, porque nós viemos fragmentando as nossas ideias sobre o protestantismo no Brasil. O livro Protestantismo Tupiniquins, do Gideon Freire Alencar, presbítero da Assembleia de Deus Betesda de São Paulo, cientista da religião, ele vai falar aqui num propaganda do governo, aparece o Cristo Redentor, símbolo do catolicismo, vai aparecer algumas baianas dançando, símbolo do candomblé, vão aparecer algumas performances de outras religiões orientais, mas não aparece nada, nenhum símbolo do protestantismo, nenhum símbolo, porque o símbolo do protestantismo, na realidade, é a Bíblia, né? Agora que em algumas situações, né, no pleno século XXI, nós vamos ter algumas palavras, alguns chavões, principalmente do pentecostalismo, como o sangue de Jesus tem poder, eu vou ter vitória, né? Jesus tem misericórdia. Então são alguns chavões oriundos do pentecostalismo, mas do protestantismo histórico propriamente dito nós não temos nenhuma marca na cultura brasileira. Então, a presença do protestantismo no Brasil, em caráter definitivo, se deu apenas a partir do meado do século XIX, né? Com a vinda da família real em 1808. Então, os anglicanos e protestantes começam a estabelecer depois de 30. Com o discurso religioso dos protestantes conversionista, trouxe junto desse discurso, lógico que esse discurso de propaganda da fé protestante, fé cristã protestante, ele veio com um aparato ideológico de origem europeu e principalmente americana, tá? Isso nós vamos ter essa convicção a partir do século XX, né, com os eventos das assembleias ecumênicas, que iniciou em 1910 e depois veio para o nosso lado, para as Américas, né? No México, no Panamá, em Cuba, nos Estados Unidos, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, né? Propriamente no Brasil. Então nós temos as assembleias ecumênicas, que aconteceram muitas nas nossas regiões, justamente com o interesse de uma recolonização, e essa recolonização a partir do protestantismo, da cultura protestante.
nas condições gerais, de uma educação do Império, né, de um modelo trazido, esse modelo já inovador trazido pelos protestantes, representou uma possibilidade efetiva no avanço para o país. A sociedade brasileira teve desde o seu início e de seus momentos de fundação a marca da catolicidade portuguesa, que serviu para marcar o caráter geral da cultura nacional, né? Nós temos 500 anos de descobrimento e nós temos uma cultura enraizada, entranhada, católica. É lógico que nos últimos 100 anos o protestantismo vem trabalhando e vem minando, né? E vem ocupando um espaço cultural, apesar de não ser, como eu disse para vocês, não ser ainda visualizado por uma marca do protestantismo histórico. É lógico que nessa mensagem ideológica, principalmente americana, nós vemos que na educação, no Império, os protestantes veio com uma educação inovadora, justamente a tomar um espaço, tá? E aí, o que acontece? Até metade do século, a presença dos protestantes foi quase ocasional, né? No metade do século XIX, através de agentes públicos, diplomatas, né? De viajantes, de negociantes, né? Foi um espaço assim de incipiente. Os metodistas foram os que mais se destacaram nesse domínio, nessa conquista de espaço, né? E é lógico que essa forma metodista de domínio de espaço acabou criando uma ideia para as demais, para ter uma continuidade, né? Além das primeiras levas dos imigrantes luteranos dos anos 20, a partir da segunda metade do século, o perfil se modificou substancialmente com a vinda para o país de missões protestantes. Ou seja, tivemos em 1820 os luteranos, né, os alemães, mas os protestantes ingleses, americanos, foram os que veio numa avalanche a partir da metade do século, né? E esta avalanche de missões de protestantes vieram com a intenção de missão mesmo, uma missão acirrada, com a intenção proselitista, né? E essa intenção proselitista vem com o aparato de um discurso ideológico, cultural, permeado pelos norte-americanos, né? Como eu disse para vocês, a ideia era recolonizar a América Latina, começando pelo Brasil, pela cultura protestante, né? Esses protestantes adotaram uma estratégia missionária, entre outras, né? A educação, cujo modelo se diferenciava do modelo católico, né? E que foram muito favorecidos por causa da precariedade do sistema escolar imperial e de origem católica, né? A crença religiosa, ela é interessante que a gente preste muita atenção nessa questão, que a crença religiosa, ela passa a possuir uma necessidade de traduzir temporalmente os seus conteúdos. Então, ou seja, a fé na confissão, na profissão, na cultura religiosa, né, do catolicismo, do protestante, né, existe uma necessidade. E qual é a necessidade? É justamente expor, explicar, expositar o conteúdo, né, de forma fatiada, temporalmente, né? Isto é, a incorporação na ordem temporal dos elementos que se expectam no advento religioso. Então, já ia implantando de forma religiosa também o seu discurso cultural. Outro aspecto essencial na compreensão dessa relação é o reconhecimento dos processos aos quais estão sujeitos o sistema religioso,
que em seu caráter dinâmico implicam formas de configuração, reelaboração e alijamento e incorporação de novas práticas. Essa trajetória de aprofundamento do pensamento religioso engendra novos modos de presença na sociedade, obrigando ao estabelecimento de um novo modo de vivente e na arena política uma nova redistribuição de espaço. Então, ou seja, o discurso cultural e de imposição protestante norte-americano, ele vem para ocupar todos os espaços, em todas as áreas, política, religiosa, educacional, sem perder nenhum espaço. Ele quer ocupar todos ao mesmo tempo e de forma enraizada. Vamos para o próximo vídeo.